saí dessa igreja, já tinha mais ou menos para 2 anos que eu não pregava na outra igreja que eu estava. Então, quando eu cheguei a essa igreja, eu vi a pregação totalmente diferente. Uma pregação a qual requer estudo para pregar. Não é uma pregação assim do improviso. Deixa eu ver aqui que eu vou pregar para a igreja hoje. Eu notei que aqui pregações que requer esforço, esmero na palavra, requer estudo para pregar. Então eu relutei muito quando o pastor me fez o convite para pregar nesta igreja. Eu adiei muitos dias. Confesso aos irmãos, com temor e tremor a Deus. Porque talvez se eu fosse pelo status, né, ou pela aparência, eu ia falar, não, eu quero. Mas sem estar preparado, o que eu iria oferecer para vocês? O que eu iria pregar para a igreja? Sendo que esta igreja, para a glória de Deus, é uma igreja madura espiritualmente. É uma igreja a qual recebe alimento sólido da palavra de Deus. Os pastores aqui são mestres na palavra, que se esmeram, às vezes passam noites a fio estudando um texto para pregar para nós aos domingos. Então, quem é a família dele aqui sabe, a esposa do pastor Arlan, ele até me falou que às vezes a esposa acha que ele está ficando meio tantão, porque ele fica repetindo os versículos na casa toda e falando sozinho. Então é desse jeito, então requer estudo. O irmão Ilan também já prega aqui na igreja, ele sabe a responsabilidade que é. Então, por isso eu relutei muitas das vezes. Porque se for pregar qualquer coisa, né, com a igreja que Batista Conservadora, como não é uma igreja imatura, ela não irá também receber qualquer coisa. Se subir aqui nesse púlpito um falso profeta, a igreja está apta para identificar que é um falso profeta. Porque os pastores têm treinado essa igreja, os pastores têm ensinado essa igreja no caminho que deve andar, têm dirigido o rebanho de Cristo com muito zelo. Então, para mim, esta noite é muito importante, é um privilégio, agradeço primeiramente a Deus, né, por me permitir subir aqui, para trazer a mensagem dele para a igreja, para nós, porque antes do pregador pregar para a igreja, ele prega para ele mesmo. Antes do pregador se esmerar em preocupar em dar um alimento para a igreja, o Espírito Santo vem e primeiro alimenta ele. O Espírito Santo vem primeiro e prega para ele. Então, por isso eu agradeço muito a Deus por me permitir estar aqui essa noite. Em segundo lugar, ao pastor, pelo convite, pela consideração, né, e confiança de me fazer esse convite. E também a minha esposa, Crislândia, que está ali, que tem me ajudado muito, tem se empenhado, tem oferecido ajuda. Então, isso é um conjunto de ajuda, porque o pregador sozinho ele não vai em lugar nenhum. Ele precisa da oração da igreja. Os nossos pastores precisam da nossa intercessão, precisam do nosso clamor, porque eles me falam um pouco do labor que eles passam, né, da luta que eles passam. Então, nós temos que orar muito pelos nossos pastores. Amém? E vamos ao texto. Mateus, capítulo 22, do versículo 34 ao 40. Vamos ler na tradução ARC, Almeida, Revista e Corrigida. Assim nos diz a palavra de Deus. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Louvado seja o nome do nosso Deus. Meus irmãos, aqui o texto que lemos trata dos 2 maiores mandamentos da palavra de Deus. Os 2 maiores mandamentos que Deus deixou para o seu povo, que é amar a Deus e amar ao nosso próximo.
E é sobre esses dois mandamentos que iremos tratar aqui essa noite. No versículo 34 nos é dito: e os fariseus, ouvindo o que ele fizera, emudeceu os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Notem aí que inicia o versículo 34 dizendo que os fariseus, ouvindo o que ele fizera, ou seja, ouvindo o que Jesus tinha feito. Então, para nós entendermos no versículo 34, nós temos que nos arremeter ao contexto do texto. Nós temos que ir na hermenêutica, voltar versículos atrás e ver o que estava acontecendo, que os fariseus reuniram-se no mesmo lugar, sabendo que Jesus tinha já calado os saduceus. Então, nós vamos para o contexto. Acontece, o pano de fundo aqui era que Jesus estava em um templo em Jerusalém, pregando e ensinando as Escrituras. E nesse templo, chegaram-se ali até Jesus também, juntamente com a multidão que já estava ouvindo Jesus, chegaram alguns grupos religiosos, dentre eles os fariseus e os saduceus. Quem eram esses grupos religiosos? O grupo dos fariseus era um grupo religioso que guardava a lei mosaica, que obedecia a lei mosaica com muita risca, com muito afinco. Porém, a maioria deles guardavam a lei de forma muito rigorosa, de forma muito dura, sem amor ao próximo. É tanto que Jesus vai repreendê-los, versículos atrás, dizendo que eles são sepulcros caiados. Ou seja, eles por fora, beleza, né, mas por dentro é como se fosse uma sepultura. A sepultura, você vai no cemitério, você vê ali vasos de flores, você vê ali portas-retratos, mármores, letras pintadas a cor de ouro. Então, por fora é uma coisa linda, mas por dentro é como sepulcros caiados. E nós temos aqui que já aprender, no início desse texto, dizendo que nós não temos que ser como os fariseus, ter aparência de cristão, ter aparência de crente, carregar uma Bíblia, vir à igreja todos os dias, mas por dentro não exercer amor para com Deus e para com o próximo. Senão seremos como os fariseus, sepulcros caiados. Esses eram os fariseus. E também fala dos saduceus. Quem eram os saduceus? Os saduceus era outro grupo religioso político, que tinha grande influência política, mas que não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em anjos, não acreditavam em espíritos. Então, esses grupos estavam ali presentes, onde Jesus estava no templo ensinando. Então, quando Jesus estava ali ensinando, eles interrompem a pregação de Jesus, o ensino de Jesus, e fazem 3 perguntas para Jesus. A primeira pergunta, Jesus responde aos fariseus e herodianos acerca do imposto. Quando os fariseus e herodianos chegam a Jesus e perguntam: é lícito pagar o imposto? É lícito devolver o imposto ao governo? Jesus então pede uma moeda e mostra para eles qual é o rosto que está nesta moeda, qual é a efígie que está nesta moeda, de quem é esse rosto que está aqui? Eles dizem: é de César, está o rosto de César aí cravado na moeda. Então Jesus diz: pois então dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ou seja, Jesus falou: sim, é lícito vocês pagarem impostos, é lícito. Então esta é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é feita pelos saduceus, que é acerca da ressurreição. É outra pergunta que os saduceus interrompem Jesus para fazer. E Jesus responde com sabedoria tamanha, com tanta clareza, com tanta convicção, com tanta maestria, que deixa os saduceus calados, emudecidos, sem resposta. E a pergunta é feita sobre a ressurreição. E eles começam a contar uma história: olha, tinha uma mulher que tinha um marido, e esse marido morreu, e aí veio o irmão do marido, casou com ela, depois esse outro morreu, e outro irmão veio e casou-se com ela. Na ressurreição, de quem ela vai ser marido? Aí Jesus então cita as Escrituras: errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, porque Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Então eles ficam ali sem palavras, eles ficam ali emudecidos, calados. Essa foi a pergunta que deixou, muito obrigado, irmão Pedro,
Essa foi a pergunta que deixou os saduceus calados, sem respostas, atônitos diante de tamanha sabedoria de Jesus. Aonde vai discorrer agora para a terceira pergunta. E Jesus responde a um doutor da lei. No versículo 34 fala: e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer, os saduceus reuniram-se no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar. Então a terceira pergunta já é feita por um doutor da lei. Quem é esse doutor da lei? Quem era na época? O doutor da lei era um perito nas Escrituras. Era um perito, um mestre na Torá, na lei de Deus. Ele interpretava e também ensinava. Então era alguém bem capaz. Era alguém de um QI elevado nas Escrituras. E é esse perfil desse homem que faz a pergunta para Jesus sobre qual é o grande mandamento. Vamos para o texto. Versículo 34. Os fariseus ficam sabendo então que Jesus tinha respondido bem os saduceus, né? Então eles se reúnem no mesmo lugar. Os fariseus, como dito, eles se reúnem ali para formalizar uma outra pergunta, para ver se pegavam Jesus em alguma falha, para o experimentar. E é digno de nota que os fariseus e os saduceus não se davam bem, eram grupos rivais. Mas nesta ocasião, esses dois grupos se uniram para poder pegar Jesus em alguma falha, para ver se armavam uma trama para pegar Jesus. Então notem que esses dois grupos eram rivais e eles se unem para tentar desfalcar Jesus. Jesus tinha respondido os saduceus com tanta sabedoria que tinha os deixado calados e sem resposta. E os fariseus então se reúnem no mesmo lugar, né? Vão para o templo onde Jesus estava. E no versículo 35 nos é dito que um doutor da lei interroga Jesus para o experimentar. Quem era esse doutor da lei? Era um mestre das Escrituras, era um perito na palavra da época, que era a Torá, onde eles só tinham os 5 primeiros livros de Moisés. E qual foi a pergunta feita por ele? A pergunta feita por ele foi sobre o maior mandamento. Qual é o maior mandamento? Qual é o grande mandamento da lei? Era uma pergunta que não era fácil de ser respondida. Essa pergunta ela já estava no meio de grandes debates teológicos da época, discussões. Os fariseus, os saduceus, herodianos, eles debatiam entre eles para saber qual era o grande mandamento. Se era amar a Deus acima de todas as coisas, se era guardar o sábado, ou se era não matarás, não adulterarás. Então já eram perguntas que estavam no meio deles em discussões e debates. E essa pergunta não era fácil, né, de ser respondida. E qual era o maior de todos os mandamentos? Jesus então vai dar um ponto final nesses debates. Jesus então vai dar uma resposta que vai acabar de uma vez por todas com esses debates e discussões teológicas acerca de qual era o grande mandamento. Vamos ver aqui no versículo 35 que ainda diz: nos é dito que o doutor da lei interrogou para o experimentar. Versículo 35. E um deles, doutor da lei, interrogou Jesus para o experimentar. É o doutor da lei que vai fazer a pergunta para Jesus acerca de qual era o grande mandamento. E notem que aqui está falando que ele interrogou para experimentar a Jesus. Essa palavra experimentar, nós temos que tomar nota, saber qual é o sentido desta palavra. A palavra experimentada no original grego, que é dokimazo, e significa testar, provar, pôr à prova, verificar, ver se é uma coisa genuína ou não. É como um ourive que recebe ali uma joia, um anel, supostamente de ouro, e aí o cliente pede para ele testar, para ver se aquilo é ouro mesmo ou não. Assim foi a intenção do mestre da lei, do doutor da lei, querendo testar, provar Jesus, ver a capacidade de Jesus,
a originalidade da sua resposta. Então, essa foi a intenção do doutor da lei. Ele estava até bem intencionado, ele não estava mal intencionado, pelo que parece. É tanto que, em Marcos 12, do versículo 28 ao 34, ele recebe um elogio de Jesus, após fazer a pergunta. Vamos conferir no telão. Marcos 12, do 32 ao 34. É-nos dito. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com muita verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe, aí vem um elogio de Jesus, não estás longe do reino de Deus, e já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Nota então que o doutor da lei, ele tinha uma boa intenção, ele queria saber do mestre dos mestres, ele queria saber o que Jesus tinha a falar a respeito de qual era o grande mandamento, já que ele não sabia, já que ele não tinha ainda chegado a uma conclusão juntamente com os outros grupos. Então Jesus dá uma resposta sábia, dizendo qual era o grande mandamento, e esse doutor da lei recebe um elogio ao fazer o comentário em cima da resposta de Jesus. No versículo 36, a pergunta é feita. Vamos para o versículo 36. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Então, notem que esse doutor da lei, ele reconhece Jesus como mestre. Muitos da época não reconheciam Jesus como Messias, não reconheciam que Jesus era o mestre, não reconheciam que Jesus era enviado de Deus, mas esse doutor da lei, ele reconhece, tanto é que chama Jesus de mestre. Ele inicia o versículo 36 dizendo, mestre. O que quer dizer a palavra mestre? Já foi nos ensinado aqui inúmeras vezes pelos pastores, que significa uma pessoa que tem, é como um doutor da lei, que ele tem facilidade em ensinar as Escrituras. Ele tem um nível espiritual de conhecimento da palavra por estudar acima de alguns. Então, essas pessoas são chamadas de mestres. Elas estudaram para ensinar as Escrituras. E, para a glória de Deus, essa igreja tem 2 mestres que nos ensinam as Escrituras, que é o pastor Arlan e o pastor Arlen. Eles podem ser chamados de mestre porque a palavra mestre significa alguém que tem aptidão para ensinar as Escrituras, que tem a qualificação para isso. O versículo 37 ao 39 vem a resposta de Jesus. É concedida uma dupla resposta, porque o doutor da lei ele faz uma pergunta, qual é o grande mandamento? Qual é o maior mandamento? E Jesus então responde em dupla resposta, ele diz, amarás ao Senhor teu Deus e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, 2 respostas em uma pergunta. Vamos para a primeira parte da resposta, no versículo 37. Vamos conferir. E Jesus disse-lhes, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Jesus então vai citar o Velho Testamento para responder essa pergunta, sobre qual era o grande mandamento. Jesus vai citar Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 ao 5, que diz, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu pensamento e de todo o teu poder. Então, Jesus cita o Velho Testamento para responder essa pergunta já no Novo Testamento. Ou seja, Jesus está validando totalmente as Escrituras. Ele não está excluindo o Velho Testamento, ele está indo lá buscar a resposta. Ele está falando, olha, a resposta já está na palavra, e vocês estão errando por não conhecer a palavra. Isso Jesus quis dizer para os saduceus, para o doutor da lei e para os fariseus. Jesus então vai citar Deuteronômio 6, do 4 ao 5, então reforça o nível de amor que devemos ter para com Deus. O texto de Mateus, do versículo 22 e 37, está dizendo que nós devemos amar a Deus
de todo o nosso coração. O que é amar a Deus de todo o nosso coração? Como que é isso? Amar a Deus de todo o nosso coração. Ou seja, é um coração não dividido para com Deus, mas um coração completamente entregue a Deus. Amar de todo o coração, não a metade dele. Não a metade em Deus e a metade nas coisas do mundo. Não a metade em Deus e a metade nos ídolos do mundo, mas todo o coração. Essa era a resposta que Jesus requeria deles. Queria que o amassem de todo o coração, e isso eles não estavam fazendo. Eles obedeciam à lei, mas de uma forma externa. Era somente para mostrar que estavam obedecendo, mas por dentro, como Jesus já tinha dito, era sepulcros caiados, não tinham amor para com o próximo, não tinha amor para com Deus. Era somente por obedecer à lei. E nós temos mais uma vez que tomar cuidado com isso. O nosso coração não pode estar dividido, porque a palavra diz que um reino dividido não subsiste. Ou seja, se o seu coração estiver dividido entre Deus e o mundo, meu irmão, você está desagradando a um e agradando ao outro. E se você está amando mais ao mundo, você está aborrecendo a Deus e amando mais ao mundo. Nós temos que entregar todo o nosso coração a Deus, todas as nossas emoções a Deus, e não estar dividido. Também tem uma outra forma que nós devemos amar a Deus, que é de toda a nossa alma. Amar a Deus de toda a nossa alma, que diz respeito à natureza volitiva, ou seja, a vontade. Nós temos que amar a Deus com a nossa vontade. Nós temos que ter vontade de ir à casa do Senhor. Nós temos que ter vontade de ler a palavra de Deus. Nós temos que ter vontade de orar a Deus. Nós temos que ter vontade de estar em comunhão com a igreja de Deus. Esse é o significado de amar a Deus de toda a nossa alma. É amar a Deus com vontade, com volição. Nós não podemos vir à casa do Senhor por costume. Será que quando você percebe que está chegando o horário do culto, você fala, aí já está chegando o culto, já está chegando a hora, nossa, eu queria ficar mais um pouco aqui em casa. Você não está tendo vontade nenhuma de estar na presença do Senhor. Você está vindo por costume, porque o seu coração já pode estar dividido entre Deus e as coisas do mundo. O seu coração já deve estar sendo influenciado mais pelo mundo do que o reino de Deus. Então, esse alerta, a igreja tem que tomar nota e verificar se o coração não está dividido e se nós estamos servindo a Deus de toda a nossa alma, com a nossa volição, com a nossa vontade. E também fala amar a Deus de todo o teu pensamento, que quer dizer também amar a Deus de todo o pensamento. Aqui fala da natureza intelectual, dos nossos pensamentos. O nosso pensamento, meus irmãos, não pode passar somente o trabalho, os filhos, a esposa, o marido. O nosso pensamento deve estar também passando a maior parte, a palavra de Deus, o reino de Deus, o amor a Deus, o amor ao próximo. Isso deve estar permeado a nossa mente. O tempo hoje, como está corrido, os dias são maus, os dias estão acelerados, talvez você não tenha tempo nem de pensar em um versículo durante o dia, para aquele versículo te alimentar durante todo o dia. Talvez o seu pensamento só está pensando no dinheiro, carro, casa, comprar, casar, trocar de emprego, trocar de roupa, comprar roupa. Talvez seja esse o conteúdo que está no seu pensamento. E Deus está falando, para me amar, você precisa me amar de todo o teu pensamento. Para me amar, você precisa me amar de todo o teu coração. Para me amar, você precisa me amar de toda a tua alma, de toda a tua volição, de toda a tua vontade. Se esse nível de amor não estiver elevado, meus irmãos, tome cuidado. Examine-se a si mesmo para saber se está na fé. Cada um deve tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Não tomar a sua cruz e parar pelo caminho, hipnotizado com o que viu, vislumbrado com as luzes do mundo, com os holofotes.
Talvez muitas pessoas desanimam na fé porque elas recebem ofertas do mundo, como Jesus recebeu lá no deserto. Jesus foi tentado pelo diabo. O diabo lhe ofereceu inúmeras coisas para Jesus. Jesus tinha convicção para onde ele estava indo. Jesus tinha convicção da missão dele. E o diabo tentou parar Jesus, oferecendo dinheiro, fama, o reino todo. A resposta de Jesus final foi: para trás de mim, Satanás. Essa deve ser a nossa resposta para o inimigo. Ele lança dardos, setas, ele lança luzes, ele tenta te vislumbrar com as coisas do mundo, ele tenta te tirar da igreja, ele tenta te tirar da presença do Senhor. E se você não estiver convicto, se você não estiver firmado na rocha, facilmente você vai ser levado. Facilmente você vai ser derrubado. Facilmente qualquer vento de doutrina vai vir e vai entrar no seu ouvido e você vai absorver, achando que é a verdade, e não é. Às vezes é fermento dos fariseus. E Jesus disse: acautelai-vos dos fermentos dos fariseus. Jesus diz também sobre os falsos profetas: acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós vestidos com peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Se nós não tivermos o conhecimento da palavra, você talvez está perguntando, mas ter conhecimento da palavra tem que fazer teologia, né? Tem que fazer cursos bíblicos, né? Não, basta você ler um capítulo por dia, você vai conhecendo a palavra. Basta você fazer um propósito: esse ano eu quero ler a Bíblia toda. Você vai conhecendo a palavra de Deus. Basta você fazer um propósito: esse ano eu quero ler o livro de Salmos todo. Você vai ler. E você vai conhecer a palavra de Deus. E no conhecimento que você vai adquirir de Deus, você vai ser revestido do poder de Deus, do conhecimento de Deus. E quando o lobo chegar para você te oferecer as ofertas, você vai estar cheio do conhecimento de Deus. E ele não vai te enganar, não vai te ludibriar. Então a primeira parte da resposta é amar a Deus. Amar a Deus. Jesus citou Deuteronômio para afirmar que devemos amar a Deus de toda a nossa alma, com todo o nosso coração. E o texto de Mateus também diz que devemos amar a Deus de todo o coração. Então notem que a Bíblia tem ligação de um livro para o outro. A Bíblia jamais vai se contradizer. O que não está aqui em Mateus, em Lucas vai estar. O que não está em Lucas, em Mateus vai estar. Então você pode falar: mas a Bíblia está contradizendo, né? Está entrando em conflito entre ela mesma. Não está. Às vezes um evangelho, ele mostra detalhes a mais do que o outro. Como foi mostrado aqui em Marcos capítulo 12, falando um detalhe a mais, que Jesus teceu um elogio ao doutor da lei por fazer aquela pergunta. Então, de todo o pensamento envolve o intelecto. O nosso pensamento deve estar permeado da palavra do nosso Deus, e não das coisas do mundo. Jesus aqui está dizendo que devemos amar a Deus com todo o nosso ser. Então, essas palavras incutidas na resposta de Jesus, de amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o pensamento, com toda a força, ele está dizendo o seguinte, ele está resumindo falando: olha, você deve me amar com todo o seu ser, não é com uma parte dele, não é somente com pensamento, é com pensamento, coração e volição, vontade, é com todo o seu ser. Eu não quero parte de você me servindo, eu quero todo, o seu todo me servindo. Vamos agora a um teste. Será que eu estou amando a Deus? Será que você está amando a Deus? Vamos agora aplicar esse teste para saber se de fato estamos amando a Deus. Vamos para João, capítulo 14, versículo 15. Assim nos é dita a palavra de Deus. João 14, versículo 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Notem que Jesus aqui, ele nos põe à prova. Ele está falando: se vocês me amam mesmo, vocês vão guardar os meus mandamentos, a minha palavra. E a pergunta para nós nessa noite é: nós estamos guardando a palavra de Deus em nosso coração? Foi cantado aqui essa noite por dois adolescentes: a tua palavra escondi no meu coração, para eu não pecar contra ti. E a pergunta é: nós temos guardado os mandamentos de Deus?
Jesus está falando, se vocês amam a Deus, vocês guardam os mandamentos dele. E o versículo 15, versículo 21 também vai contribuir para isso. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, nota que Jesus está falando. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Ele está falando da sinceridade. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse sim que me ama. Esse sim me ama, porque ele guarda os meus mandamentos. Ele tem os mandamentos de Deus e os guarda. Este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai. Então não existe a pessoa falar, não, eu não acredito nesse negócio de trindade. Não acredito em Jesus, em Deus, Espírito Santo, eu acredito que só existe Deus. Mas aí está a resposta falando. Se vocês me amam, ou seja, Jesus falando, se vocês me amam, Deus também vos amará. Vocês serão amados de meu Pai. Então nós temos que amar a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Versículo também 23 e o 24 vai colaborar. 23 e 24. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do meu Pai, que me enviou. Então vamos, diante desses versículos, fazer uma reflexão. Estamos de fato amando a Deus? Estamos de fato guardando a sua palavra? Estamos de fato guardando os seus mandamentos? Estamos de fato, pelo menos, nos esforçando para guardar a palavra de Deus em nosso coração? Fica aqui essa reflexão. Romanos 8, 28 também nos é dito. Vejamos Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, note que Romanos, também Paulo vai dizer em Romanos, que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que não amam a Deus, é isso? Não. Está falando daqueles que amam a Deus. Todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Então, todas as coisas que Paulo aos Romanos está falando, inclui também as coisas ruins e as coisas boas. Podem vir coisas que pareçam ruins, maus para nós, mas Deus vai cooperar para que aquilo seja bom para nós. Vai cooperar para que aquilo nos traga algum benefício espiritual. Então, Romanos aqui está falando, sabemos que todas as coisas cooperam, vão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Vejamos também agora este texto lido em Deuteronômio 10, do versículo 12 ao 13. Esse texto é muito lindo, irmãos. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12 ao 13, nos diz assim: agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, e que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e o sirva ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração, e com toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor, e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Olha o que Deus quer para nós, o bem. O bem, Ele está pedindo, me amem porque eu quero o bem de vocês. O que é que eu estou pedindo de vocês? A palavra aí diz, Deus falando, o que é que eu peço de vocês, Israel? Que me amem. O que é que Deus está pedindo para a igreja esta noite? Me amem. O que é que Deus está pedindo para você que nos visita esta noite? Ame a Deus. E Ele fala, Ele completa, é para o seu bem. É para o bem da igreja, me amem.
Esse é o estatuto, essa é a exigência que eu peço de todos aqui essa noite. Deus está falando, me amem, me amem. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos agora nos arremeter também aos 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, versículo 3, versículo 4, versículo 6, 7 e 8. Êxodo capítulo 20, versículo 3, diz assim: não terá outros deuses diante de mim. Quem ama a Deus, irmãos, não vai colocar outro Deus diante do Senhor. Quem ama a Deus não vai adorar outra coisa a não ser Deus. Não vai trocar o lugar que deve ser de Deus em nosso coração, em nosso ser, por outra coisa. Então, esse é o teste que Deus está aplicando aqui essa noite. Ele está passando uma régua, um prumo. Ele está nivelando a igreja. Ele está pondo muitos corações hoje à noite à prova para saber se realmente estamos amando a Deus. Então, quem ama a Deus não terá outros deuses diante de mim. Deus está falando. Versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então, não farás para ti imagem de escultura. Se nós temos um Deus todo-poderoso que habita em qualquer lugar que Ele quiser, seja debaixo da terra, seja debaixo das águas, seja no céu, por que nós iremos atrás de outro Deus, construir um Deus de madeira, de pedra, de gesso, sendo que nosso Deus é vivo, real e verdadeiro? Quem ama a Deus não vai se dobrar diante de uma imagem de escultura. Quem ama a Deus não vai oferecer ofertas a imagens de escultura. Quem não ama a Deus, sim, faz isso, pratica essas coisas. Vai fazer imagem de escultura. Versículo 5. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Não te curvarás a elas, nem a elas servirás. Quantos estão se curvando a imagens? Quantos estão se curvando diante do inimigo? Quantos estão se curvando diante das bandejas que o inimigo tem colocado? Quantos estão idolatrando, fazendo ídolos e adorando esses ídolos? A palavra de Deus está falando, vocês não me amam se vocês estão fazendo isso. A palavra de Deus está pondo o nosso coração à prova. Se vocês estão se curvando diante de uma rede social, dizendo que aquilo dali é que te sustenta de pé, dizendo que aquilo dali é o seu alimento, eu não consigo viver o dia feliz sem antes não visitar as redes sociais. Isso aí você está se curvando diante disso. Deus está falando, isso aí é o seu Deus. Esse aí é o amor que está no seu coração para esses deuses. E Deus está falando, me amem e não se curvem diante dessas imagens. Imagens aqui, irmãos, nós temos às vezes só o pensamento de achar que é um santo feito de gesso, de pau, de pedra. Não, irmãos. Idolatria vai muito além disso. Idolatria é você pôr seu carro acima de qualquer coisa. Idolatria é você ter um carro e o seu filho arranhar e você falar que o mundo acabou porque seu carro está arranhado. Aquilo ali é o seu Deus, você está idolatrando o seu carro. Idolatria é você falar que se o seu marido te deixar, largar, abandonar, você vai entrar debaixo de uma carreta e vai se matar porque ele te deixou, porque ele é o seu pilar, porque ele é o que te sustenta. Isso é idolatria. Idolatria também é você pôr o seu filho acima de Deus. É você ter o privilégio, a oportunidade de vir à igreja e por capricho do seu filho falar que não quer ir, você falar também eu não vou não, eu vou ficar com você, meu filho. Você está idolatrando o seu filho e virando as costas para Deus. Isso também envolve idolatria. Idolatria é você pôr as coisas do mundo acima das coisas de Deus. É você ter um compromisso de vir à igreja e aparece um convite de última hora para você ir no aniversário e você falar, então eu vou para o aniversário.
Você está trocando as coisas de Deus pelas coisas do mundo. Você está adorando mais a criatura do que o Criador. E isso Deus está falando. Se vocês estão fazendo isso, vocês de fato não me amam. Versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Aquele que ama a Deus não vai ficar usando o nome de Deus em vão. Infelizmente, para a tristeza nossa, tem muitos cristãos que usam o nome de Deus até para mentir. Chega em um comércio e fala, olha, em nome de Deus, em nome de Jesus, me vende isso aqui fiado que eu vou te pagar. Mas infelizmente, a pessoa às vezes é um caloteiro e está usando o nome de Deus em vão. Isso aqui é um pecado abominável e Deus está falando, você não me ama. Você está usando o meu nome em vão. Usar o nome de Deus em vão também é ouvir ou fazer uma piada com o nome de Deus. Ou qualquer coisa falar Deus. Irmão, o nome de Deus deve ser santificado. A oração do Pai Nosso nos arremete a isso. Santificado seja o teu nome, assim na terra como no céu. Então, o nome de Deus, irmão, deve ser levado a sério, com temor e tremor. Deve ser respeitado. Versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Isso aqui é um assunto muito polêmico. Eu não sou, como eu falei, sou recém-chegado, 1 ano e meio, mas os pastores já pregaram sobre o sábado aqui, já explicou. O sábado era o dia de descanso, mas nós temos que ter o nosso dia de descanso para com Deus, um dia dedicado somente para as coisas de Deus. Não é somente o sábado, você pode pegar um dia da semana, seja ele domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e falar, esse dia eu dedico-me totalmente para Deus, totalmente para o reino de Deus, totalmente para exercer a obra de Deus. Então está explicado sobre o sábado, uma breve introdução, que os pastores já explicaram de uma forma bem mais profunda. Versículo 38 agora, meu irmão. Vamos para Mateus 22, 38. Mateus capítulo 22, versículo 38. Jesus vai falar que este é o primeiro e grande mandamento. Ou seja, o amor de Deus deve estar acima de qualquer outro mandamento. Ele fala, me amar, é o primeiro e maior e grande mandamento. Ele deve estar acima de qualquer outra lei. Ele deve estar acima de qualquer outro mandamento. Jesus vai dizer, este deve estar em primícia, em primeiro lugar, amar a Deus acima de todas as coisas. Vamos agora, meu irmão, amor ao próximo, versículo 39. Vimos aqui que aquele que ama a Deus, obedece a sua palavra, o ama de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. E foi feito um teste, foram mostrados os versículos, aonde foi relatado, quem ama a Deus não idolatra outras coisas, não põe outra coisa acima de Deus. Agora vamos saber se nós estamos amando ao próximo. E quem é o nosso próximo? Nós achamos às vezes que o nosso próximo, para um casal, é o meu outro cônjuge, é minha esposa. Mas o nosso próximo é todos que estão em nossa volta. É todos que nos cercam. Esse é o nosso próximo. E agora vamos ver se nós estamos amando o nosso próximo. Versículo 38. Versículo 39, perdão. Versículo 39, Mateus 22, 39. E o segundo mandamento, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vamos entrar agora na segunda parte da resposta de Jesus, onde eu falei que foi uma dupla resposta para uma única pergunta.
Que a primeira foi amarás o teu Deus, e a segunda parte da resposta agora é amar ao teu próximo. Jesus, a primeira, que é amar a Deus, agora é a segunda, que é amar o próximo. E Jesus novamente vai responder com base no Velho Testamento. Jesus vai usar novamente o Velho Testamento para enfatizar que nós devemos amar o nosso próximo, que está registrado em Levítico capítulo 19, versículo 18. Levítico 19, versículo 18. Diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Notem que esse mandamento, essa orientação, foi dada por Deus a Moisés, para Moisés instruir o povo de Israel na época. E vale para os nossos dias. E está falando: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós não devemos ter vingança contra o nosso próximo. A palavra diz que a vingança é do Senhor e não é nossa. Nós não devemos ter vingança contra o próximo. Não, mas eu vou me vingar porque ele me fez isso, porque ela me fez isso. Quem faz isso não ama o próximo. A palavra de Deus está sendo bem clara: não te vingues do teu próximo, faça ao contrário, ame a ele. O que a palavra de Deus nos ensina sobre nossos inimigos? Amarás o teu inimigo e orarás por ele. Ore pelos seus inimigos. Não se vingue dos seus inimigos e não se vingue do seu próximo. E só conseguiremos, irmão, amar o nosso próximo se primeiro nós amar a Deus. Não existe isso, você falar, eu amo a Deus, mas não ama o próximo, você não ama nem a Deus e nem o seu próximo. Para nós amarmos o nosso próximo, nós precisamos amar a Deus. E para nós dizer que amamos a Deus, nós precisamos evidenciar que estamos amando o nosso próximo. Vamos também para o teste para saber se nós de fato estamos amando uns aos outros. Vamos nos arremeter em Êxodo capítulo 20, versículo 12. Vamos novamente para o Velho Testamento, para os 10 mandamentos da lei de Deus. 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Meus irmãos, triste e lamentável é saber que filhos têm desonrado seus pais. E os tais que fazem isso não amam o seu próximo. Filhos têm abandonado seus pais, desonrando seus pais. Filhos adolescentes têm sido rebeldes com seus pais, respondendo os seus pais. A palavra de Deus, se você está fazendo isso, você não tem honrado os seus pais. E a palavra de Deus diz também que quem honra os seus pais, os seus dias serão prolongados na terra. Então, quem ama o seu próximo, honra seus pais. Quem honra os seus pais, o ama. Os amam de todo o coração. Esse é o primeiro teste para saber se nós estamos amando o nosso próximo. Se nós estamos honrando nossos pais. Vamos para o versículo 13. Não matarás. Isso aqui já está bem claro, né, irmãos? Não matarás. Quem ama o próximo não vai matar o outro. Quem ama o próximo não vai tirar a vida do outro. Quem ama o próximo não vai ter um homicídio contra o outro. Versículo 14. Não adulterarás. Adulterar, isso aqui vai para casais, seja namorados, noivos, casados. Não adulterarás. Se você está adulterando, você não ama o seu próximo. Se você tem adulterado, você está em infidelidade primeiro contra Deus. Pastor Arlen, ele tem uma frase que impacta quem ouve, para a glória de Deus. Ele diz: o pecado primeiramente ofende a Deus. Quando nós cometemos um pecado contra o próximo, primeiramente a gente está ofendendo a Deus com o nosso pecado. Então não pense você ou eu que nós estamos somente ofendendo o nosso próximo quando pecamos contra ele.
mas estão ofendendo primeiramente a Deus. Então, quando nós formos pecar contra o nosso próximo, nós temos que ter isso em mente, temor e tremor, porque ele pode estar sendo ofensivo para Deus. Vamos para o versículo agora 15. Não furtarás, não tomarás nada que não é seu, escondido, roubando, tirando. Se você tem feito isso, você não tem amado o próximo e também não tem amado a Deus. Deus está falando, não furtarás. Versículo 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Esse aqui é muito corriqueiro. Esse daqui acontece demais. Dizer falso testemunho do nosso próximo. Às vezes nós não tivemos contato com aquela pessoa de pelo menos 1 hora, mas porque ouvimos falar de algum comportamento daquela pessoa, nós já saímos espalhando. Olha, aquela pessoa é assim, não encosta nela não. Aquela pessoa, nós estamos dizendo falso testemunho contra o nosso próximo. Ou seja, nós estamos levantando fofoca contra o nome alheio. E nós estamos cometendo um pecado. Isso é pecado. Deus está falando, se você tem feito isso, levantando falso testemunho contra o teu próximo, vocês têm desonrado a Deus e não têm amado ao próximo. Versículo 17. Perdão, até o versículo 16. E vamos então agora para o versículo 40 de Mateus 22, versos 40. Assim nos diz: desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Essa parte aqui é uma parte difícil de compreensão. Era outra parte que na verdade até hoje tem muitas ideias sobre essa parte. Mas o que nos levou a entender, versículo 40, está falando, desses 2 mandamentos dependem toda a lei dos profetas. Quais são os 2 mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo. Então, desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E o que é isso? Ele quis dizer que toda a lei e instruções dadas por Deus aos seus profetas, para pessoas, para o seu povo, podem ser resumidos em cumprir nestes 2 mandamentos. Então ele está falando, olha, as leis que eu dei para os profetas passarem para o meu povo, não matarás, não furtarás, não levantares falso testemunho contra o teu próximo, amarás o seu Deus, desses mandamentos se resumem nesses 2, que é amar a Deus e amar o seu próximo. Ou seja, se você ama a Deus e ama o seu próximo, você não vai cometer nenhum desses pecados que foi mostrado aqui nos 10 mandamentos. Então vai ser resumido em amor. Amor. Quem ama a Deus e quem ama o próximo, não vai fazer, não vai cometer nenhum dessas atrocidades. Que é falar mal do próximo, que é furtar, que é levantar falso testemunho. Então isso quer dizer que esses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vamos agora para a conclusão, irmãos. Quem de fato ama a Deus, irá fazer as coisas de Deus, irá fazer as coisas que Deus requer que façamos, com amor e não com marasmo, sem graça, ou parecendo que está fazendo algo contra a própria vontade. Então, quem ama a Deus, vai fazer as coisas de Deus com amor. Se o pastor pedir para você vir aqui na igreja abrir a porta para trocar uma lâmpada, meus irmãos, obedeça primeiramente a Deus. Deus está instruindo o pastor a apacentar o seu rebanho. Então, quando acontecer um pedido desse, venha com amor. Primeiramente, você está fazendo para Deus. Então, faça as coisas de Deus com amor e não com marasmo. Quando Deus te chama para uma função na igreja, para exercer na obra dele, faça com afinco, com amor. Use a força que você usa lá fora. Na sua empresa, talvez você dá o sangue para fazer tudo correto, para não ser demitido.
para ser elogiado pelo seu patrão, para não perder o emprego. E para as coisas de Deus não deve ser diferente. Nós temos que fazer com amor, com afinco. Se eu tenho um compromisso de chegar na empresa que eu trabalho todos os dias cedo, antecipado até, por que na casa do Senhor eu tenho que fazer tudo com marasmo, com preguiça, deixar tudo para a última hora? As coisas de Deus depois eu faço. Quem ama a Deus não faz assim, não age assim. Quem ama a Deus vai fazer com amor, com devoção, com temor e tremor, sabendo que é para Deus. E quem de fato ama o seu próximo, fará o bem a ele, sem esperar nada em troca. Também é lamentável ver que nas redes sociais hoje virou moda. Pessoas vão ajudar o próximo, mas antes de ajudar, pede para tirar um selfie, pede para tirar uma foto, para pôr nas redes sociais, para dizer, olha, eu estou ajudando, olha aqui, eu estou ajudando, estou dando uma cesta básica. E talvez a pessoa está ali estendendo a mão, querendo receber logo aquela cesta básica, mas a pessoa, não, peraí, deixa eu tirar o selfie, tem que sair no selfie para me mostrar nas redes sociais. Meu irmão, isso é ridículo. A palavra do Senhor diz, o que a tua mão direita der, não deixa nem que a esquerda fique sabendo. Se você ajuda o seu próximo, às vezes ninguém precisa saber. Se você ajuda o seu próximo, ainda diz mais, quando ajudar o seu próximo, não faça como os hipócritas, soltando fogos, para dizer, olha, eu ajudei, eu estou ajudando. Olha, aquele coitado ali, eu dei R$100 para ele. Não precisa, meu irmão. Quem vai te dar o galardão é o Senhor, não é o homem. Quem vai te recompensar é Deus. E primeiro, não precisa nem de recompensa. Fazer o próximo é uma obrigação nossa. Fazer amor, ajudar o próximo é uma obrigação. Mas acima da obrigação também tem que ter o amor. Deve ser feito com amor. E vamos encerrar esse sermão com João, capítulo 21, versículo 17. A parte C. João, capítulo 21, versículo 17. Parte C. E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Que versículo lindo, meus irmãos. Jesus aqui está falando para Pedro. Pedro, se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Pedro, se realmente de fato tu me amas, cuide das minhas ovelhas. Essa palavra apacentar, ela é dada mais para pastores, que apacenta as ovelhas. Pastor que cuida dos membros de uma igreja, mas pode ser aplicada para cada um de nós aqui essa noite também. Jesus, essa noite aqui, está passando e perguntando, Pedro, tu me amas? Cuide um do outro. Michele, tu me amas? Cuide um do outro. Willan, tu me amas? Cuide um do outro. Pastor Arlan, o Senhor me ama? Cuide um dos outros. Irmão Fernando, tu me amas? Cuide um dos outros. Jesus chegou para Pedro e falou, Pedro, se realmente tu me amas, Pedro, então cuide, apacenta as minhas ovelhas. Meus irmãos, essa igreja aqui tem o sobrenome de conservadora. Ela tem que conservar os princípios bíblicos. E também tem o nome de amor, pregando a verdade em amor. É isso, pastor? Seguindo a verdade em amor. Essa igreja deve ser marcada pelo amor. E Jesus está falando, se vocês me amam, cuidem um dos outros. Muitos visitantes têm chegado para esta igreja atraídos pela receptividade e pelo amor entre os irmãos. Isso não deve ser retrocedido, não deve retroceder, mas deve avançar. Tem irmãos aqui que não têm vindo mais à igreja. Essa pergunta vai para cada um de nós. Vocês me amam? Vão atrás deles. Vocês me amam? Enviam uma mensagem para eles. Ei, estou sentindo sua falta na igreja. Por que você não tem vindo mais aos cultos? Não, porque eu estou desanimado, eu estou com a fé abalada, enfraquecida. Não, vamos lá. Vamos fortalecer a fé ouvindo a palavra de Deus. Isso é amor entre os irmãos. Isso é amor entre a igreja que não deve retroceder, mas deve prosseguir. Porque precisamos aqui um dos outros. Nós somos membros de um corpo. O cabeça é Cristo. Nós precisamos um do outro. Assim como essa mão
depende de cada dedo que aqui está, assim essa igreja. Um depende do outro. Um depende da oração do outro, do cuidado do outro. E Jesus pergunta, Esther, tu me amas? Cuide das minhas ovelhas, cuide do seu próximo. Crislândia, você me ama? Cuide da minha igreja. Pergunte para a irmã porque ela está com semblante triste. Pergunte para o irmão por que ele ficou calado o culto todo, não cantou. Chegue para ele, irmão, você está precisando de algo, de oração? Quer uma ajuda? Jesus pergunta, irmã Augusta, a senhora me ama? Cuide das minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho, visite. Tem pessoas, às vezes, que vai visitar ímpios, mas não visita o irmão da igreja. Não bate na porta de um irmão da igreja, falando, ei, eu vim te visitar aqui essa tarde. Eu vim tirar aqui 10 minutos com você para orar. Vamos, a partir de hoje, irmãos, passar a amar a Deus e amar o próximo. Amém? Que Deus nos abençoe.